gente tem que relacionar esse evento da Copa com aquelas manifestações de junho do ano passado, que no final das contas elas mostraram uma certa inquietude da sociedade brasileira, muitas reivindicações, dentre as quais preponderava um grande combate à corrupção, uma nova prática política com ênfase em aspectos éticos e, finalmente, uma melhor prestação de serviços públicos, o chamado padrão FIFA dos serviços públicos. E aí a gente faz a relação com a Copa. Por quê? Porque o que se protestava sobre esse aspecto era de que os gastos que foram realizados com a Copa poderiam ser revertidos para melhorar essa infraestrutura de serviços públicos de que tanto carece o país. Pois bem, então isso fez parte daquela eclosão de protestos, de movimento muito forte, inquietudes, uma certa insurgência, principalmente da juventude, mas a gente tem que parar um pouco e pensar no evento Copa. O evento Copa ele foi vendido para o exterior num momento importante. O Brasil foi muito competente, midiaticamente falando, na atração desse evento e também da Olimpíada, né? Mostrou um país que tinha condições de sediar desses dois grandes eventos, porque estava perpassando um processo de ascensão social, de ascensão econômica e de tranquilidade política, o que são fatores preponderantes ou exigidos numa democracia moderna. Então o Brasil soube capitalizar bem esse aspecto, também queria um certo protagonismo no mercado exterior, quer dizer, entre os países, queria participar dos grandes movimentos, dos grandes eventos nos países importantes do mundo, queria ser partícipe desse conjunto, né? E finalmente despertou na nação aquele orgulho de ser brasileiro, quer dizer, então foi um momento crucial, foi em 2007 isso, a época estava muito bem o Brasil, crescendo bastante, com essas mobilidades econômica e social de que falei, e isso despertou essa euforia, né? Analisando do ponto de vista, chamemos assim, prático, numérico, econômico, o evento traz algumas grandes vantagens, entre eles a confecção, a feitura da infraestrutura, né, o legado, né? O Brasil programou grandes investimentos em infraestrutura, mobilidade, comunicação, portos, aeroportos, etc. Ele é um evento de grande visibilidade mundial. Se espera que cerca de 3,5 bilhões de espectadores vejam o evento. Então isso é importante para o país como vitrine, né, de apresentação internacional. Também é um evento que tem vantagens econômicas. Você traz emprego, cria emprego, você gera renda. Estima-se até que com a venda de 3,6 milhões de estrangeiros, de turistas, esse pessoal deixa aí um montante de 3,5 bilhões de reais. Então esse aspecto todo é um outro fator positivo do evento. Então as decepções dos brasileiros foram primeiro com aquela arrogância da FIFA, né, aquela sua volúpia financeira de querer ganhar dinheiro, tirar vantagem em tudo. Segundo, se percebeu também que muita gente ia ficar fora da Copa. O brasileiro que contribuiu com os impostos, com o suor do seu trabalho para a realização de evento de tamanha magnitude, terminou que ele ficaria vendo o evento num telão, né? Não teria, na média, aí, não teria direito a entrar no estádio porque não tinha dinheiro, porque não pôde comprar ingresso, porque não tinha ingresso, etc. Então isso gera uma frustração enorme, né? Depois, e aí já em função daqueles mesmos protestos, se dizia sempre que o custo dessas arenas multiuso, muitas delas
já se sabe de antemão que serão elefantes brancos, não terão uso. Os custos disso aí poderia ser revertido para aprimoramento da nossa infraestrutura, que é tão carente. Então esses aspectos geraram aí muita insatisfação, percebeu-se corrupção no processo aí, os estádios todos, todos eles tiveram acréscimos enormes dos seus custos originais, e uma boa parte desses se sabe que não é, vamos assim dizer, politicamente de origem correta esse aumento de custo. E isso despertou esse não vai ter Copa, né? O pessoal começou a fazer comparação com as necessidades que o país tem e os gastos que estavam sendo feitos. Na verdade, os gastos totais foram de 25,8 bilhões de reais, que corresponde esse total a apenas um mês dos gastos com a educação no Brasil. Durante um ano, você pega um mês, dá esses 25 bilhões. Então, se você olhar direitinho, não é tanta coisa. Mas o uso desse recurso, quer dizer, ou o mau uso, por assim dizer, é que gerou essa satisfação. Por exemplo, 31% desses 25 bilhões foram gastos com os estádios, que não é tanta coisa. Então, significava que 69% seriam gastos realizados com portos, aeroportos, mobilidade, infraestrutura em geral, comunicação e tal, o que seria razoável, 70% com os estádios, 30% com os estádios e 70% para a infraestrutura. Acontece que as infraestruturas não ficaram prontas, não saíram, algumas não saíram nem do papel, outras foram feitas a toque de caixa aí. O próprio Ronaldo Fenômeno, que é membro do comitê, disse que o gasto total só se conseguiu fazer 30% do que foi programado. Então isso gerou ainda esse descontentamento. Os brasileiros estão um tanto arrependidos pelo evento. Não é aquela alegria que se esperava de um país que notoriamente é berço do futebol mundial, 5 vezes campeão do mundo, tem toda uma tradição, e a gente senta até passando pela rua, que somente de uns 3 dias para cá é que a gente está vendo aí alguns carros com umas bandeirolas, as casas ainda muito timidamente enfeitadas, quer dizer, mostrando mesmo que houve um desalento geral. Então aquela alegria toda que faz parte até da nossa natureza histórica, cultural, não está se mostrando muito firme aqui nesse evento. Então esse é um processo que a gente tem que aprender com ele. Certamente isso trará algumas reverberações na parte política, eleitoral, mas não se sabe que reverberações serão essas. Vai depender de como a Copa vai se mostrar em termos de extracampo, quer dizer, como é que essa infraestrutura, esse conjunto de obras, como é que o turista foi atendido, como é que o brasileiro atendeu o turista. Isso aí é uma coisa extracampo. E no campo a gente esperar que o Brasil, independentemente de tudo, seja campeão, que é o nosso grande desejo, e temos aí uma expectativa muito forte sobre essa participação da seleção brasileira. Quanto ao resto, teve coisas boas, coisas ruins, e no geral o brasileiro, na média, está analisando como não tendo sido o evento que ele esperava.